turma do terceiro ano, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula, não é isso? Estão com coragem aí do outro lado? Será? Vejamos, olha só. Nossa aula de hoje, tá? Nós vamos estudar. Na realidade, a gente vai dar continuidade, né? Ao assunto que já estamos vendo anteriormente. A gente vai dar continuidade sobre as águas, as modificações que as águas fazem, ok? As modificações que estas mesmas águas fazem na paisagem, certo? Na última aula, eu lembro que nós fizemos uma leitura que era Água nas Paisagens do Pantanal, não foi isso? Nós descobrimos, nós entendemos que o Pantanal vai do Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul e se estende para o Paraguai e Bolívia. Eu não sei se vocês estão atentos, mas o Pantanal, neste exato momento, em relação ao Mato Grosso, na região do Mato Grosso, está vivenciando uma grande queimada. Estão vivenciando queimadas, na realidade, né? E, infelizmente, essas queimadas, elas provavelmente tem relação com com episódios humanos, ou seja, foram praticados pelas mãos humanas. Quando tia fala assim pelas mãos humanas, isso pode variar. Não quer dizer que tenha sido provocado com intenção, ou seja, que foi intencional, certo? Quando se fala em práticas humanas, muitas vezes pode ser um fio elétrico, certo? A questão da eletricidade que passa por este local. Enfim, situações que não foram provocadas com a intenção de haver uma queimada, mas que decorrente das atividades humanas podem sim ter ocorrido. E outro ponto importante que a gente tem que prestar atenção é que estas mesmas queimadas que agora estão ocorrendo no Pantanal, além de destruição do meio ambiente, né? Essas queimadas também estão afetando muitos animais. Alguns animais podem escapar destas queimadas, mas infelizmente podem escapar com danos, ou seja, queimados, né? As patas traseiras, as patas dianteiras, enfim. Fora que eles acabam perdendo muito dos seus habitats, né? Por estar ocorrendo um período mais de estiagem, por não estar ocorrendo com tanta frequência chuvas, então esse local se torna muito seco e, infelizmente, qualquer coisa que possa acontecer, que possa ativar uma queimada, vem ocorrendo dessa forma nessa região, né? Então são muitas perdas de ambientes naturais, perdas de animais, fauna e flora, viu, gente? A minha intenção com o vídeo da semana passada era para que vocês assistissem, observassem e tomassem como propriedade esse espaço, que é um espaço, é um ambiente, é um ecossistema que faz parte da fauna brasileira, ok? Não está envolvido onde nós moramos, mas está em nosso país, está no território brasileiro. E ele é de suma importância, gente. Ele tem um valor muito grande. Além de tudo, temos que lembrar que uma das causas que também faz com que o Pantanal sofra devastações, né, é a questão humana relacionada às atividades agropecuárias, né, agricultura, pecuária, criação de animais e também o cultivo de plantações, que há diversos, em especial quando a gente fala do agronegócio, certo? Enfim, morrendo um pouquinho sobre a história do Pantanal, como o Tia acabou de mencionar, os que estiverem ainda em falta com essa atividade, não esquecer de enviá-las, tá? Para que eu possa colocar sua presença, tudo bem? Bom, fechando esse assunto, mas continuando nele mesmo, nós vamos agora para a página 8, tá? Página 8. E na página 8 nós vamos falar sobre água dos oceanos. Esse é o tema, tá? Olha só, águas dos oceanos. Ok?
Então, o que é que nós precisamos saber, entender a respeito sobre esse assunto? Vejamos, na leitura do livro de vocês diz assim: água dos oceanos também transformam as paisagens. Como exemplo, observa a paisagem a seguir. Nós temos aqui uma paisagem litorânea do Rio Grande do Norte, com destaque para as falésias. Olha só, gente, falésias. Esse nome que tá bem aqui, ó, falésias, certo? Conseguem ver? Pois é. Vejamos. O oceano, nós temos que lembrar que o oceano, ele sempre está em movimento. É diferente de, digamos assim, de um lago, né? Que a água fica mais represada. Represada, digo, em um local que fica fechado, né? Quando a gente fala em oceano, nós estamos falando do mar. E o mar com suas ondas, né? Suas correntezas. Com a ajuda, logicamente, dessas ondas do ar, dos ventos e das temperaturas, a gente vai entender que há uma série de modificações na paisagem. Essa paisagem, ela sempre está em construção, né? Logo no início, nós vimos uma rocha que parecia, alguns disseram parecer com um braço, outros disseram que parecia com uma taça e assim por diante. Dependendo dependendo de como a gente vê, a gente observa diferentes formas, né? E ali nós vimos que a maneira, até chegar àquele ponto, provavelmente tudo que está em volta fez com que tivesse aquele formato. Entre eles, nós observamos que os ventos, as chuvas, né? Que são os intempéries da natureza. Aqui, no caso, quando a gente fala sobre as águas dos oceanos, a gente também tem que levar em consideração que elas transformam muitas paisagens. Ou seja, a paisagem natural, ela sempre está em modificação, ela nunca está parada, nunca está estática. Também foi algo que a gente aprendeu, não foi isso? Pois é. Então, aqui nós temos a famosa falésia. Pois é, falésia. Falésia nada mais é do que um paredão que é esculpido pelas ondas do mar, pelas ondas oceânicas. Exatamente isso. Este, por exemplo, está localizado no Rio Grande do Norte. Olha que lindo, que paisagem maravilhosa. E mais ainda seria se nós tivéssemos a oportunidade de visitar um lugar como esse para poder melhor entendê-lo. Porque assim na fotografia fica algo muito parado, fica muito estático e a gente acaba não tendo a visão dessa paisagem que é magnífica e construída e trabalhada pela Mãe Natureza. Não é isso, gente? Pois então, o que precisamos saber sobre isso? Precisamos entender que as forças das ondas, ao atuar constantemente por um longo período de tempo nas rochas, provoca os desgastes delas. Esse desgaste pode formar paredões, conhecido como falésias, como a que você observa na imagem anterior, nessa primeira imagem aqui. As águas dos oceanos também são responsáveis por transportar grãos de areia, formando a paisagem das praias, como você pode observar na imagem a seguir. Pois então, né? Olha só, nós temos aqui outra imagem, esta nesse caso. Essa aqui trata-se da paisagem litorânea brasileira, tá? Essa mesma paisagem pode até ser, não estou dizendo que é a mesma, logicamente que não. São paisagens diferentes, mas são paisagens litorâneas, são paisagens onde existem praias, não é isso? Onde existe o mar, onde tem acesso ao mar. Então, além dessas ondas marítimas fazer com que haja a formação de paredões rochosos, que são as falésias, ao mesmo tempo, essas ondas que vão e vêm, elas também retiram sedimentos, retiram areia de determinado local e formam outras paisagens. E essas outras paisagens nós podemos verificar aqui, ó, como justamente a praia, como nós costumamos dizer, mas na realidade nós estamos aqui no mar. Eu não vou tomar banho na praia, eu vou tomar banho no mar.
Entendido? Pois é, meus lindos. Aqui é esta situação, ok? Então, essa mesma onda contínua de longos anos que pode transformar paredões rochosos, ajudar a formar esses paredões rochosos, eles também podem trazer ou levar esses grãos de areias em determinado volume, fazendo com que se forme outras paisagens, como esta, por exemplo, né? Que já é mais litorânea, ok? Pois então, eu trouxe aqui, tia não tem, eu não quis imprimir, né? A impressão poderia até ser muito melhor, mas infelizmente ficaria muito mais difícil, talvez, a visualização. Apesar que aqui vocês não terão uma visualização muito aproveitável. Mas, olha, vejamos, aqui eu tenho uma imagem, observem, tá? Deixa a tia fechar mais ou menos assim. Isso, acho que assim é mais possível. Olha só, nós temos aqui uma imagem também de um local. Este local seria qual? Este local é o Parque Nacional do Jalapão, no Tocantins. Pois é, nós vamos observar que há quedas de água, não é isso? Água doce, já não estamos falando mais em oceanos. Isso aqui é um parque nacional no Jalapão, em Tocantins, gente. Olha só as formações geológicas desse ambiente. Geológicas que eu digo seriam a formação da planície, dos planaltos, a queda de água, que vão transformando essas paisagens ao longo do tempo, certo? Seguido a ela, nós temos uma outra, tá? Esta, por exemplo, nós aqui observamos um mar, um litoral, não é isso? Olha só. Nós estamos observando aqui um litoral, nós estamos observando aqui o mar. E ela está tratando da praia de Joaquina, em Florianópolis. Olhem como as paisagens mudam no decorrer de tempo e de espaço. Observaram? Nós temos outras mais. Temos aqui este daqui. Olhem bem, observa direitinho. Esta imagem aqui, estamos tratando de um deserto. Pois é, água, tia, no deserto, sim, em algumas regiões é possível ter água, não em grandes quantidades, mas este aqui é um deserto, certo? Esse deserto aqui, deserto no Atacama, no Chile, ok? Vejam, observem as modificações que se há dentro desses mesmos ambientes. A gente fala do globo terrestre, mas o globo terrestre possui uma grande diversidade de paisagens que são modificadas pelo tempo, pelo clima, ok? Aqui nós estamos nos detendo justamente a dunas, exatamente. Olha a quantidade de areia, essa areia que ela também é modificada com o vento, formando diversos tipos digamos assim, de paisagens também diferenciadas, pois de acordo com o vento, essa mesma areia ela vai se modificando e dependendo do local, se você não tiver um guia, alguém que possa te orientar, você pode até chegar a se perder, né? Enfim, gente, olhem, essas são imagens bem interessantes e importantes que infelizmente nós não no momento podemos ir até elas, mas que nos informam muito sobre as paisagens, as quais estão distantes de nós, mas, porém, elas nos revelam as modificações que ocorrem de acordo com o tempo, com o clima, com o vento, com os intempéries da natureza. E elas estão sempre se modificando. Isso é bom sempre saber. Não são imagens estáticas, né? Elas não são imagens estáticas que estão paradas no tempo. Elas continuam sempre se modificando a cada minuto e a cada instante.
Pois então, olha, nós temos aqui uma atividade essa da página 9. Eu só quero que vocês respondam essas duas primeiras. Na próxima aula, nós responderemos as duas últimas, tá? As duas primeiras. Com base no que você estudou até o momento, responda. Como é possível perceber a ação da água, das chuvas, na transformação das paisagens? Como, gente, nós conseguimos observar por meio desses elementos importantes que fazem parte da natureza, mas que elas ajudam a modificar. Por quê? Como isso pode ocorrer? Isso seria a pergunta que está sendo feita aqui. E nós sabemos que existem várias formas. A água das chuvas, né, que contribui para ocorrências exatamente de deslizamentos de terra, de morros, de cobertura, a retirada de cobertura vegetal, como nós vimos anteriormente, né? Pois as raízes que são fixadas no solo, se houver uma chuva, em especial nos morros, essas chuvas, mesmo elas sendo chuvas fortes, elas vão impedir que essa vegetação possa descer morro abaixo. Que não somente a vegetação, mas o solo. Mesmo que o solo esteja ali encharcado, as raízes fixam esse solo e impedem com que este solo possa desmoronar e fazer com que ocorra acidentes. Então, nós temos várias opções, né? E também mencionar que essas águas, as águas das chuvas, ao cair sobre o solo, fazem com que essa vegetação permaneça sempre esverdeada, sempre mais nítida, mais saudável, nos proporcionando também saúde, sim, ok? A letra B. Explique como a água dos rios pode transformar as paisagens. Como? De que forma essas águas dos rios podem transformar as paisagens, gente? As águas dos rios, por exemplo, elas podem escavar, elas podem proporcionar aprofundamento nos rios, logicamente, não é isso? Podem formar o quê? O que foi que nós vimos logo no início? Os grandes cânions que nós temos aqui, como no Xingó, são formados por quem? Pelas águas. Foram as águas que fizeram com que houvesse esse aprofundamento e esse espaçamento entre um e outro cânion, certo? Então, são formas também. Eu automaticamente estou te respondendo. Basta você ter um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho mais de atenção e aí você vai poder responder corretamente. Caso você não consiga e me envie de forma errada, eu vou pedir para que você corrija e me envie de forma certa, tá bom? Dúvidas, sempre volto a dizer, não se omita, me perguntem, tá? As dúvidas a gente tem que ser tiradas. E caso eu não saiba, eu vou procurar me informar para também estar te passando. Certo, meus amores? É isso. Bom, a nossa aula por hoje é só. Apenas essas duas atividades